Aí você talvez esteja pensando, bom, ele não devia ter perguntado sobre as imunidades? Não, a pergunta é diferente. Se ele pergunta quais impostos devem incidir, naturalmente você consegue responder se tem alguma regra específica neste caso. Se tiverem impostos específicos sobre a fabricação de combustíveis, você afastaria os outros tributos. E, portanto, você indica os tributos que recaem e sobre os demais você teria uma imunidade, você teria uma isenção, por exemplo. Bem, acompanha comigo o raciocínio. A questão é bastante simples. A Constituição Federal tem um dispositivo ali meio escondido, de certa forma, o artigo 155, parágrafo 3º. Exatamente, repito para você, artigo 155, parágrafo 3º. Nesse dispositivo, você vai ter a incidência exclusiva de alguns impostos sobre determinados produtos, digamos assim, sobre determinadas mercadorias, se você preferir. Produtos, a expressão melhor é essa. Nesse dispositivo, a Constituição deixa bastante claro que apenas 3 impostos poderão incidir sobre telecomunicações, sobre energia elétrica, sobre petróleo, sobre combustíveis derivados de petróleo, bem como sobre minerais. Opa, eu vou repetir para você, fica tranquilo, acompanha. Artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. Apenas 3 impostos poderão recair sobre telecomunicações, sobre energia elétrica, sobre petróleo, sobre combustíveis, bem como sobre minerais. Apenas 3 impostos podem recair sobre esses produtos. Quais são estes impostos? Eu estou falando no caso do ICMS, do Imposto de Importação e do Imposto de Exportação. Exatamente. ICMS, Imposto de Importação e Imposto de Exportação são os únicos impostos que podem recair sobre esses produtos. Telecomunicação, energia elétrica, combustíveis, petróleo e minerais. Ora, se é assim, esses 3 podem recair. E os demais impostos? Nenhum outro imposto poderá recair sobre esses produtos, salvo esses 3, segundo a própria Carta Magna. Só esses 3. Tudo bem? Então, se ele me pergunta assim, conforme ele fez, quais são os únicos impostos que incidem sobre a fabricação de combustíveis? Fabricação, produção, talvez você lembre do IPI, mas não incide IPI. Ah, não? Por quê? Porque a Constituição não deixa. Sobre combustível, você pode ter ICMS, mas não pode ter IPI. Tudo bem, ICMS pode ter. Você pode ter imposto de importação? Pode. Pode ter imposto de exportação? Pode. Pode ter IPI? Não. A Constituição diz que, nesses casos, só 3 impostos. Importação, exportação e ICMS. IPI não. Agora, só lembrando que você não pode ter outros impostos, mas pode ter outros tributos. Segundo o STF, meus caros, sobre esses produtos, podem incidir contribuições? Podem. Contribuição com própria, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuições sociais. Outras contribuições poderão recair. O que não podem recair sobre esses produtos que eu citei são outros impostos, salvo o imposto de importação, o imposto de exportação e o ICMS. Ficou claro? Perfeito, essa, portanto, foi a nossa 5ª questão aqui do Pergunte ao Professor, mas olha, tem mais um pouquinho pela frente, justamente o X da questão, um tema, na verdade, um momento tão aguardado, para a gente verificar como esse tema abordado aqui nesses primeiros minutos com vocês costuma ser exigido em provas e em concursos espalhados. Daqui a pouco eu volto, estou te esperando. Pronto, aqui estou eu para o nosso último bloco, justamente o X da questão, para a gente verificar como que essas imunidades específicas costumam ser abordadas nessas provas, nesses concursos espalhados por todo o país. E, portanto, para a gente não perder mais tempo, vamos partir já para a nossa primeira questão, para o nosso primeiro teste. Vamos lá? Acompanhem comigo? Olha só, vamos dar ordem na prova do ano de 2010, na primeira prova do ano de 2010, pergunta o seguinte: escuta, caso determinada empresa
se dedique exclusivamente à produção de manufaturados destinados à exportação. A ela se imputa a obrigação de pagar: letra A, o IPI; letra B, o Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza; letra C, a contribuição social sobre o faturamento destinada à Seguridade Social, a COFINS; ou estaria, então, sujeito ao pagamento da contribuição social destinada ao Programa de Integração Social. Bom, a questão é simples, está falando então de uma produção destinada à exportação, produção de manufaturados destinados à exportação. Você deve lembrar que as operações de exportação são aquelas que invariavelmente têm uma série de imunidades. E realmente, na exportação você paga o imposto de exportação. Bem, justamente, senão não teria sentido haver a incidência desse imposto. Bem, a existência desse imposto. Mas na exportação de mercadorias eu não pago o ICMS. Bem, na exportação você não precisa pagar o IPI, como você bem lembra, se o produto é destinado à exportação. Na exportação não incidem contribuições sociais, né? Pelo menos sobre a remuneração, sobre as receitas decorrentes de exportação, não incidem contribuições sociais, não recaem contribuições de intervenção em domínio econômico, e se fosse a prestação de um serviço destinado ao exterior, também não incidiria o ISS. Tudo bem? Só que o teste, ele está perguntando justamente qual é o imposto que você deve pagar sobre o resultado da exportação de manufaturados destinados naturalmente ao exterior, sobre a exportação de manufaturados. Qual é o tributo que deve recair? Neste caso, você lembra muito bem quais não recaem. Mas olha, na exportação de manufaturados, a empresa, neste caso, ela não acaba oferindo renda? Ela não tem uma receita decorrente de exportação? Ela tem receita decorrente de exportação. Sobre essa receita, sobre esse acréscimo patrimonial decorrente de uma exportação, não vai ter imposto de renda? Por acaso existe imunidade do imposto de renda sobre a receita decorrente de exportação? A Constituição nada dispõe nesse sentido. Nada dispõe. Portanto, nesse primeiro teste, meus amigos, a resposta adequada é aquela que indica a incidência do imposto de renda. E tem imposto de renda nas nossas alternativas? Vamos conferir. Olha só. A alternativa, então, que indica qual é o tributo que deve ser imposto ou que deve ser imputado ao pagamento é justamente a alternativa B de bola, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Ficou claro aqui, então? Perfeito nessa situação? Bom, então, neste caso, sobre aquela receita decorrente de manufaturados exportados, destinados à exportação, nós temos, então, a resposta correta, a letra B de bola, que fala da incidência do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Perfeito? Joia? B de bola. Vamos para a nossa próxima questão. Acompanhe aqui comigo. Próxima questão, um exame mais antigo, mas bastante interessante. Pergunta assim: o ICMS, um tributo pertencente aos estados e ao Distrito Federal, não incide. Vamos ver as alternativas. O ICMS não incide. Letra A, sobre a alienação de mercadorias entre contribuintes de estados diferentes. Letra B, sobre a importação de bens por particulares ou sociedades desvinculadas ao comércio. Letra C, sobre prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Ou então ele não incide sobre a prestação de serviços de transporte entre contribuintes e não contribuintes de estados diferentes. E aí, o que você acha a respeito do ICMS? Está perguntando sobre que tipo de operação o ICMS não incide. Bom, quando você pensa em ICMS sobre circulação de mercadoria, só não incide ICMS se a mercadoria é destinada ao exterior. Se a mercadoria é destinada a uma outra cidade, a um outro estado, incide ICMS normalmente. Perfeito? Joia. A segunda situação. Imagina o seguinte caso. ICMS na importação. Mas quem importa é uma pessoa que não tem finalidade de revender a mercadoria.
ele não é comerciante. Bom, quem paga ICMS